Olá, gente. Aqui quem vos fala é o professor Márcio Portela, da Escola Simão Jacinto dos Reis, tá? Hoje vamos aí com a disciplina de Física e vamos aí, sem mais delongas, diretamente ao ponto, tá? Nós vamos estudar hoje aí a chamada dilatação térmica dos sólidos, tá? Que você encontra no livro de Física, tá? Eu estou com o livro aqui, já conhece esse livro aqui de Física do Caso Rito, tá? Temos aí na nossa escola. E vamos lá. Dilatação térmica dos sólidos para os segundos anos, tá? Beleza? Vamos aí, um breve resumo do assunto, tá? Todos os corpos, quando aquecidos, eles apresentam a chamada dilatação térmica, tá? Que é o aumento das dimensões, pode ser comprimento, comprimento e largura, ou nas três dimensões, comprimento, largura e altura, decorrente do quê? Do aumento da temperatura, tá beleza? Que é decorrente também do aumento da vibração de suas partículas, que é justamente aí a temperatura, tá? Aqui o trilho do trem entortando, porque não tem esse espacinho aqui, ó, esse espacinho aqui é justamente para quando houver a dilatação, essas barras vão aumentar e vão ficar na iminência de se tocar, mas não vão se tocar porque já estão na medida perfeita para a variação de temperatura dos dias aí até os dias mais quentes, tá? Porque senão o trilho vai entortar e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer acidente. Olha aqui o concreto aqui rachando. O concreto também, ele sofre também essa dilatação térmica. Olha aqui os cabos de energia, né? Em dias bem mais quentes, eles esticam, né? Vamos se dizer assim, um modo, tá? Eles sofrem a dilatação linear. Vamos aí aos tipos de dilatação, tá bom? Aí, por conveniência, faremos o estudo da dilatação dos sólidos da seguinte maneira. Nós temos a dilatação chamada dilatação linear, que vai acontecer aí em apenas uma dimensão, tá? Que é o comprimento. Como exemplo, eu tenho as barras de ferro, barras metálicas e fios também metálicos. Temos a chamada dilatação superficial, ela vai acontecer aí em 2D, ou seja, duas dimensões, em comprimento e largura, que vai ocasionar um aumento de uma superfície. Exemplo, placas aí em geral. E nós temos também a dilatação volumétrica, tá? Que é o aumento em três dimensões: comprimento, largura e altura, tá? Um exemplo, uma esfera, um cubo, quando aquecido, né? Vai sofrer variação em suas dimensões, tá beleza? Vamos aí. A dilatação linear, ela ocorre apenas em uma das dimensões, que é o comprimento, tá? E apresenta alteração considerável quando o corpo é submetido a variações de temperatura, tá beleza? Vamos aqui a um esqueminha para você entender melhor como é que acontece. Eu tenho aqui uma barra com o chamado L0, que é chamado de comprimento inicial dessa barra, tá? Ela, após ser aquecida, tá? Ou por efeito aí do sol, né? Ou também por uma fonte de calor, no caso aqui você está vendo aqui uma vela ou um maçarico, ela vai sofrer uma variação aqui de comprimento, que nós chamamos de ΔL, ou variação de comprimento, tá? E ela vai passar até então esse chamado L, que é o chamado comprimento final. Tá? Então, esse comprimento final é o comprimento inicial mais a variação. Tá? Também podemos escrever da seguinte maneira: essa variação de comprimento é a medida do comprimento final menos o comprimento inicial. Chamamos de, quando você vê esse delta, significa variação. Então, aqui, variação de comprimento. Tá? Que nos leva a essas fórmulas aqui. A variação do comprimento ela é diretamente proporcional ao comprimento da barra, ou seja, quanto maior o comprimento da barra, maior a variação de comprimento. O alfa, que é chamado de
coeficiente, tá, de dilatação linear. Nós vamos falar um pouco sobre ele na próxima. Cada material possui um coeficiente específico. E ΔT é a nossa chamada aqui, como você vê, o delta. ΔT é a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, também maior vai ser a variação, tá, do comprimento dessa barra. Vamos um pouco mais, no próximo slide, vamos falar aqui do alfa. Tá? O alfa é uma constante de proporcionalidade e seu valor depende da natureza do material, tá bom? Tá aqui o alfa isolado naquela primeira fórmula que você viu no slide anterior. Se aqui estiver em metros e aqui também for dado em metros, eu vou cortar unidade metro com metro. Você sabe que aqui a temperatura, que também nós chamamos em alguns livros de delta teta. Delta teta também é uma variável para a temperatura. Poderia ter colocado delta T aqui, mas como já está delta teta, é bom que você já está vendo que as variáveis para a temperatura pode ser o T maiúsculo ou o teta, que é essa letra grega. Corta M com M, né? Metro com metro, vai ficar 1 sobre graus Celsius. E, pela propriedade das potências, vamos inverter aí essa base, vai ficar graus Celsius a menos 1. Invertendo a base, trocamos o sinal do expoente de positivo para negativo. Né? Isso aqui também é denominado de graus Celsius recíproco ou graus Celsius a menos 1, tá bom? Vamos nessa. Como você pode ver, nós temos aqui, para cada material, nós temos um coeficiente de dilatação linear específico. Aqui o do chumbo. Tá? 2,7 vezes 10 a menos 5. Isso aqui está escrito em notação científica, tá, meu aluno? É bom que você pesquise também um pouco sobre a notação científica, para que você possa estar por dentro, tá, do que está acontecendo aí nas aulas, tá bom? Pesquise sobre esse assunto. O que significa isso aqui? Que esse 2,7 ele vai ser dividido por um número aqui, 1 acompanhado de 5 zeros. Tá? Se você não está, o expoente não está negativo, pela propriedade das potências, você invertendo aqui essa base, vai ficar 1 sobre 10 elevado à quinta. 10 elevado à quinta é número 1 acompanhado de 5 zeros, ou seja, é 2,7 dividido por 100 mil. A do alumínio, 2,2 dividido por 100 mil, você vai achar esse valor aqui, 0,0000022. Tá? O latão tem o seu também, a prata, o cobre, o ferro e todos esses que você pode ver. Você pode tirar o print aí da tabela, mas essa tabela também encontra-se no livro lá que eu falei para você de física, o caso Rito, tá? Que nós temos aí na escola. Vamos nessa. Vamos ao primeiro exemplo que eu posso te dar aqui. Uma barra de alumínio tem comprimento inicial de 10 metros. Calcule a variação de seu comprimento quando a temperatura varia de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius. Vamos lá, meu aluno. Vamos aí extrair os dados do problema. O que o problema quer saber é a variação do comprimento. A variação do comprimento é o delta L. Tá? Foi dado também o comprimento inicial da barra. O comprimento inicial da barra é 10 metros, está aqui. E se você observar na tabela anterior, o coeficiente de dilatação, tá, do alumínio aqui é 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Está aqui ele. E a variação de temperatura, que é a temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 80, que é 20, e isso nos dá uma variação aí de 80 graus de temperatura, tá? Agora vamos aos cálculos. Tá aqui a fórmula, como você pode observar. Agora vamos substituir os valores L0, alfa e ΔT. Tá? O L0 é 10, o alfa 2,2 vezes 10 a menos 5 e ΔT 80. Tá? Vamos multiplicar aqui o 10, o 2,2 e o 80. Você pode usar uma calculadora aí, tá, meu aluno? Para auxiliar você nos cálculos, tá? Fazendo essa multiplicação desses três, você vai alcançar aqui esse valor, 1.760 vezes 10 a menos 5. Tá? E como eu lhe falei, para encontrar o valor desejado, basta pegar esse valor e dividir pelo
por 100 mil, né, que é o número 1 acompanhado de 5 zeros, como nós já falamos anteriormente. Aí você vai encontrar esse valor. Ou basta você deslocar a vírgula que está bem aqui, ó, 5 casas aqui, ó, para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, que vai nos resultar aqui 0,0176 metros. Essa é a variação da barra. Ela variou isso aqui. Para especificar melhor, aqui está uma tabela, né, de comprimentos, né, do sistema métrico decimal. Eu vou transformar de metro para centímetro. Eu estou na casa metros, que é ir para casa centímetros. Eu ando 1, 2 casas com a vírgula para a direita. 1, 2. Que nos dará o quê? Que essa variação foi de cerca de 1,76 centímetros, né? Veja só como é uma variação aí considerável, tá? E se a temperatura aumentasse mais, a variação seria maior. Se a barra fosse maior, também essa variação do comprimento dela seria maior, tudo bem? Então, esse aí é o primeiro exemplo, tá? Você pode aí tirar o print, copiar no seu caderno e tentar fazer novamente aí sem olhar, viu? Sem olhar, não vale. Olhando. Mas de vez em quando dá uma olhadinha. Vamos ao próximo caso aí. Vamos falar da dilatação superficial, meu aluno. A dilatação superficial ocorre em duas dimensões do corpo, que é o quê? O comprimento e a largura, como nós já dissemos ali numa introdução que fizemos. Tá? Se a temperatura de um sólido varia, consequentemente a área de sua superfície também varia. Está aqui o exemplinho. Aqui uma área inicial a zero. Quando ela é aquecida, aqui nós temos essa parte vermelha que foi a variação da área, que é o ΔA, somando a área final, né, com a área inicial aqui, né, aqui é a área final, toda essa parte aqui é a área final, esse em vermelho é o ΔA. Então, a área final vai ser a variação, que é essa parte em vermelho, somada com a área inicial, que é essa parte em azul. Nós temos também isso aqui, que a variação da área é a área final menos a área inicial. E aqui a fórmula. Variação da área, ela é diretamente proporcional à área inicial, ao coeficiente de dilatação superficial beta, tá? Que nós vamos ver que ele equivale a 2 vezes o valor de alfa. Por quê? Porque a chapa ela vai dilatar tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, comprimento e largura. Então, vão ser 2 alfas aí agindo, um no comprimento e um na largura. Então, beta é 2 alfa e ΔT é a variação do tempo. Você observa que a fórmula é similar à anterior, né? Com diferença aqui do beta. Vamos lá. Nós dissemos a constante de proporcionalidade depende do valor do material. Beta é igual a 2 alfa, tá beleza? Então, basta você ver lá na tabela qual é o alfa de cada material e multiplicar por 2 se você estiver trabalhando com a dilatação superficial. Vamos a mais um exemplo. Uma chapa retangular de vidro comum, tá? De 50 centímetros por 20 centímetros de comprimento, tem a temperatura elevada de 10 graus Celsius a 30 graus Celsius. Tá? Qual é a área final dessa chapa? Você está vendo que aqui, naquele exercício anterior, ele queria a variação do comprimento. E aqui ele quer a área final. Vamos aos dados do problema. Tá? Nós queremos o comprimento final dessa chapa. Mas lembre-se que para calcular o comprimento final, você precisa do comprimento inicial da barra, do comprimento inicial não, você precisa para calcular a área final, você precisa da área inicial mais a variação dessa área. Então, nós vamos aqui no problema, inicialmente, calcular a variação, tá? Aqui está ΔL, perdão, é ΔA. Tá, beleza? Que eu esqueci de mudar, mas já está aqui no vídeo, mas ΔA é a variação da área. A área inicial mais a variação da área. Então, vamos calcular aqui, ó, a variação dessa área. Qual é a área inicial? A chapa não é retangular, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, 50 vezes 20, 1.000 centímetros quadrados. Se você for verificar
coeficiente linear, que é o alfa do vidro comum lá na tabela, é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só que, como é uma dilatação superficial, nós temos que ter o valor do beta, que o beta é 2 vezes alfa, 2 vezes 8, 16 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aqui a variação de temperatura, tá, meu aluno? Que é 30, temperatura final, menos a temperatura inicial. Nós temos aqui uma variação de 20 graus Celsius, tá? Então, tá aqui a fórmula. Variação da área é igual à área inicial mais vezes o beta vezes a variação da temperatura. Vamos jogar os valores, tá? Variação da área, a área inicial que é 1.000, o beta, que é 16 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, como você viu aqui, é 20. Vamos multiplicar o 1.000, o 16 e o 20 e deixar a potência de base 10 aqui para o final. Tá? Multiplicando os três, nós vamos alcançar 320.000 vezes 10 a menos 6. Para descobrir o valor final, basta a gente pegar 320.000 e dividir por 1 milhão, que é o número 1 seguido de 6 zeros, correto? Ou, se a vírgula está aqui, basta deslocarmos ela para a esquerda, para cá, 6 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela fica bem aqui na frente do 3. E você acrescenta o 0. Tá? Como você pode ver, está aqui. Tranquilo, tranquilo? Faça na calculadora também, qualquer coisa. Então, temos aqui a área final é igual à área inicial, mais a variação da área que a gente acabou de calcular aqui. Ó. Aqui a fórmula já está arrumada, tudo bem? No seu caderno aqui você coloca até o tá. Vamos lá, vamos agora jogar os valores. A área final, a área inicial que é 1.000, mais a variação que é 0,32. Tá beleza? Que nos vai dar um resultado final de 1.000,32 centímetros quadrados. Essa aqui é a área final dessa chapa. Tá vendo aí como é simples? Tá? Vamos aí ao próximo caso. O próximo caso fala da chamada dilatação volumétrica, tá? Ocorre quando todas as dimensões, que é o quê? Comprimento, largura e altura, são 3 dimensões, elas sofrem dilatações após o aquecimento, ou seja, a variação de temperatura. Tá? E aqui a mesma fórmula, como você pode ver, é similar. O que nós vamos ter aqui é o chamado gama, mais uma letra grega aqui, o gama. Você vai ver que ele é 3 vezes o alfa. Por quê? É um alfa para o comprimento, um alfa para a dilatação aí da largura e o outro alfa para a dilatação da altura das 3 dimensões. Tá? ΔV, que é a variação do volume, é o volume final menos o volume inicial. E se você quer o volume final, só você pegar o volume inicial e somar com essa variação, tudo bem? Vamos lá, vamos seguindo. Como eu falei, tá? O gama é 3 vezes o valor do alfa e continua também com a mesma unidade, o grau Celsius menos 1 ou grau Celsius recíproco. Tudo bem? Vamos lá. Aqui está a relação entre os 3 coeficientes, coeficiente linear, coeficiente superficial aqui e coeficiente aqui volumétrico, tá? Então, nós temos que o beta é o dobro de alfa e o gama é o triplo de alfa. Tudo beleza? Como você pode ver aí. Então, vamos aí a mais um exemplo para você ficar ligado e ver como é simples aqui estudar física com a gente. Vamos nessa. Um bloco de chumbo de 5 centímetros de aresta, né, um bloco cúbico, formato de um cubo, tá? De 5 centímetros de aresta, tem sua temperatura elevada de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Calcule o volume final desse cubo, tá beleza? Então, vamos aí aos dados do problema, tá? Nós queremos o volume final desse chumbo. Lembre-se que o volume final é o volume inicial mais a variação do volume, correto? Para isso, para calcular esse volume final, eu preciso saber qual é a variação desse volume, que é o que nós vamos calcular aqui também. Vamos aos outros dados do problema. Qual é o volume inicial? O volume inicial desse bloco cúbico de chumbo
né? Você vê que ele tem 5 centímetros de aresta. Qual é o volume do cubo? A fórmula do volume do cubo é a aresta ao cubo. A aresta aqui é 5, então o volume inicial é 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O alfa do chumbo, né, que é o coeficiente de dilatação linear do chumbo, se você olhar na tabela lá, 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Então, o gama é 3 vezes esse valor, 3 vezes o valor de alfa, 3 vezes 2,7, que vai ocasionar aqui em 8,1 vezes 10 a menos 5, tudo bem? E qual é a variação de temperatura, que é a outra variável? É temperatura final menos a temperatura inicial, que é igual a 40 graus Celsius. Vamos continuando, tá? Variação do volume é igual ao volume inicial vezes o gama, você sabe quem é, e a variação da temperatura. Vamos jogar os valores aqui na fórmula tranquilamente, tá? 125 é o volume inicial, 8,1 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 40. Vamos multiplicar 125 vezes 8,1 vezes 40. Deixa essa potência para o final. Vai resultar aqui essa multiplicação em 40.500 vezes 10 a menos 5. Basta você pegar esse número e dividir por 100.000, como nós já conversamos, que é o número 1 seguido de 5 zeros. Ou se a vírgula está aqui, como você sabe, sempre à direita do número, desloque ela 5 casas para cá, para a esquerda. Vai resultar nesse resultado aqui, tá, meu aluno? 0,405 centímetros cúbicos é a variação de volume. Como nós queremos saber o volume final, tá? O volume final é igual ao volume inicial mais a variação do volume. Vamos substituir os valores. Volume inicial, 125, e a variação do volume, 0,405. Somando isso, vamos chegar a esse resultado, 125,405 centímetros cúbicos, tá beleza? Tudo tranquilo? E vamos nessa, vamos seguindo aqui no contexto. Vou passar também, ao final dessa aula, uns exercícios aí para vocês, tá? Aqui nós temos aqui alguns exercícios resolvidos. Não irei me alongar para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu vou dar um tempo para você tirar um print aí da tela, para que você possa estar, né, verificando e estudando aí esses exemplos resolvidos. Já deu tempo? Vou passar para o próximo slide para que você também possa estar vendo o outro exercício aqui, tá bom? Está aí o próximo exercício resolvido. Um tempinho para você aí tirar aquele print da tela, tá beleza? Para estar aí, né, fazendo, exercitando, tá? O nosso assunto aí de dilatação. Vamos ao próximo slide. Próximo exercício resolvido aqui, no caso, uma dilatação volumétrica, né? Veja os dados do problema, retire os dados com tranquilidade e tente fazer aí mais esse exemplo. É bom que já está resolvido, é só para você exercitar, para você estudar, tá, meu aluno? Procure também outros livros, outros sites aí, que não falta informação hoje na internet. Estude, meu aluno, que é o melhor caminho aí para a vitória, tá beleza? Vamos lá. Chegamos ao final dessa aula. Na aula que vem, a gente vai ver a dilatação dos líquidos, tá beleza? Agora vamos aí a uma lista de exercícios que eu deixei para vocês e até a próxima aula. Vou passar aqui os slides para que vocês possam aí estar vendo os exercícios, tá? Os exercícios das páginas 30 e 31 do nosso livro lá de Física do Caso Rito. Tá aí o primeiro exercício, tá? Um tempo para você tirar, pausar, ou você pode pausar o vídeo e tirar o print. Próximo slide aqui do exercício. Tá? Tá aqui o segundo exercício. Tem até a resposta aqui. Aqui só é a resposta, mas você tente fazer aí os cálculos direitinho, né? Tá aqui o comprimento inicial. Quando há uma variação aqui de 5 graus Celsius, o que que aconteceu? A barra teve um aumento aqui. Agora ela está com um comprimento final aqui de 3.000,6 metros, tá beleza? Jogue esses dados na fórmula e encontre aí o que se pede, que é o quê? O coeficiente, né, de dilatação linear que ele quer saber. Tire o print, vamos nessa. Mais um aí para você.
tempinho para você pausar o vídeo, tá? E tirar o print. Exercício 3. Vamos lá. Vamos agora ao exercício 4, né, que se relaciona aí com o anterior. Tire o print, tá beleza? Vamos nessa. Próximo exercício está aí o sexto, tá tranquilo? Tá aqui as respostas, como eu falei para você conferir os seus resultados, tá? Para você checar os seus resultados. Não vale só colocar isso lá para mim não, tá bom? Faça os cálculos direitinho, tá tranquilo? Vamos nessa. Próximo exercício. Exercício 8 aí, tá? Ó. E o tempo para você tirar o print da tela já deu tempo. Vamos ao próximo, tá beleza? É esse daí, tranquilo? Tudo beleza? E vamos aí ao, se eu não me engano, o último exercício aí, certo? Então, esse aí é o último exercício. Isso aqui é de dilatação dos líquidos, tá? Eu coloquei esse aqui de dilatação dos líquidos, para que você tentasse aí ver o assunto lá no livro antecipadamente para tentar resolver, tá bom? Mas se caso você não resolva, fica para a próxima aula, tá beleza? Então, gente, é isso daí, tá? Obrigado você que acompanhou a aula até aqui, tá? E estamos aqui para melhorar a educação. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Eu vou estar postando depois alguns vídeos com as respostas também, né, das nossas listas de exercício. Já que a gente tem apenas 2 aulas de física por semana, eu acho muito pouco, particularmente, tá? Mas estamos fazendo esse vídeo para tentar aí melhorar, né, o ensino-aprendizagem das nossas turmas dos segundos anos do ensino médio da Escola Simão Jacinto dos Reis. Obrigado, meu aluno, e até a próxima. Valeu!